Nós não somos chamados para odiar pessoas, nós somos chamados para amar pessoas, mas nós somos chamados para odiar, sabe o quê? O pecado. Odiar o inimigo de nossas almas. Odiar o adultério. Odiar a pornografia, porque destrói a família. Odiar o roubo, porque destrói a sociedade. Odiar o roubo acima de tudo. Sabe por que a Bíblia diz não roubarás nos mandamentos de Êxodo 20? Acima de tudo, a primeira situação que autoriza a Bíblia a dizer não roubarás, sabe por quê? Porque Deus é confiável. Quando a Bíblia diz não mentirás, é porque Deus é a verdade. Quando diz não adulterarás, é porque Deus é fiel. Quando diz não assassinarás, não diz não matarás não, essa tradução é errada. Não, há maneiras, situações na Bíblia em que é bíblico matar. Quando você diz não assassinarás, é porque Deus é a vida. Tem diferença bíblica, assim, assassinarás e matarás? Totalmente, totalmente. Se você tiver na sua casa, meu querido, um estuprador entrar na sua casa, você pode pegar a arma e atirar nos peitos do estuprador, que você está fazendo biblicamente aquilo, protegendo a sua família. Protegendo a sua família. Esse seria o contexto do matar. Do matar. Assassinar é matar alguém injustamente. Como se fosse matar pelas costas, alguma coisa. Matar uma tipo, pessoa assim, injustamente, sem nenhum sentido. Tem uma batida de trânsito, um atira no outro. Esse é o contexto do não assassinarás. Não assassinarás, que é um mandamento bíblico. Mas não matar, depende. Depende. Você tem que proteger a sua família. Você, homem, tem que proteger a sua família. Tem situações que você pode fazer isso. Biblicamente fazer isso. E pode ficar tudo bem. Tá tudo bem, pode ficar tranquilo. Você cumpriu o seu dever como alguém que tem que proteger a sua família. Mas tem que ser algo que está acontecendo de imediato. Mas é uma questão da lei, não é? Não pode ser, tipo, uma pena de morte por algo que fez. Pena de morte? É. Isso é uma questão do Estado, né? A questão do Estado. Se você me pergunta se a pena... Tá, mas vamos lá. Desculpa, eu vou reformular. Sei lá. Se uma pessoa entra na minha casa, eu posso matar ela defendendo a minha família. Né? Mas se uma pessoa entra na minha casa e mata a minha família, e eu pego ela depois, eu posso julgar ela e matar ela depois? Não, creio, não, de forma alguma. Você pode levar adiante isso para que o Estado exerça a sua função punitiva. O ius puniendi, o poder de punir, pertence ao Estado. E a Bíblia manda respeitar as leis do Estado, salvo quando elas são contrárias ao exercício do cristianismo, o exercício da fé, o exercício do louvar a Deus. Então, a Bíblia manda respeitar as leis do Estado. E no caso da pena de morte, eu acho que o Estado ele está sendo contra o que a Bíblia ensina, não? Não, eu não diria isso. Eu não diria isso. Há situações em que o Estado pode decidir por matar aquela pessoa. A gente não tem que perdoar todas as pessoas na Bíblia? Tem que perdoar. Você não pode ficar sem perdão, não. Tem de perdoar. Mas o perdão não quer dizer que as consequências decorrentes do ato são imediatamente anuladas, não. O perdão quer dizer que você não deve buscar em seu coração um rancor, uma amargura contra aquele que lhe fez mal. Perdoe a pessoa. Mas a pessoa tem que arcar com as consequências da sua responsabilidade. O comunismo ideológico é que propõe um novo tipo de liberdade, que é a liberdade sem responsabilidade. Isso é uma inovação do comunismo ideológico. A liberdade pressupõe responsabilidade pelos atos no fato da liberdade. Quando você age no exercício de sua liberdade, você está arcando com as consequências desse ato. Um exemplo claro disso é pressupor, por exemplo, que você pode, no exercício de sua liberdade, ter relação sexual com qualquer pessoa, engravidar a pessoa e, em decorrência desse exercício do ato de sua liberdade, você pode propor que haja o assassinato do bebê intrauterino, chamado erroneamente de aborto, e hoje já querem chamar de direito reprodutivo, quando nem direito é e muito menos reprodutivo. A liberdade pressupõe responsabilidade, e os jovens têm que aprender isso cada vez mais, que essa geração não perca essa percepção de que homens são responsáveis pelo exercício de seus atos no fato da liberdade. Essa questão do aborto é uma parada que me pega muito também, porque sim, eu sou sempre a favor da vida, né? Mas hoje defender o aborto é uma questão de política pública no Brasil, né? Não concordo. Porque o rico, ele sai do país, ele vai para uma clínica clandestina, ele aborta. A gente já teve até com o Rodrigo Pimentel aqui, que é um especialista em segurança pública. A gente até falou Tropa de Elite, o filme que ele fez. Ele começa numa clínica de aborto clandestina, onde ele estoura essa clínica de aborto, né?
Porque hoje o pobre, ele procura uma clínica de aborto clandestina, onde é feito com cabide, com a agulha de tricô, com remédios. Na grande maioria das vezes, a mãe pode morrer também ali no processo ali de retirada do feto. O rico, ele procura uma clínica particular, ele sai do país, ele faz, e proibir hoje no Brasil, você só tá ferrando... Não tem uma política de conscientização para isso, porque se você der incentivo, eu não sei se melhora, hein? Eu não vou nem discutir as premissas que você traz para o argumento. Eu só vou apenas dizer que, mesmo que essas premissas fossem verdadeiras, isso não concluiria, não traria a conclusão de que, por conta de um rico poder matar o filho no exterior, o pobre está autorizado a matar aqui no país. Que conversa é essa? Mesmo considerando que isso seja verdade, que o rico pode matar seus filhos no exterior, isso quer dizer que o pobre pode matar no país? O que a criança tem a ver com isso? O que a criança tem a ver com isso? Falei, nessa hora, quem fala isso se esquece da conscientização preventiva, porque eles dizem, tem que conscientizar isso e isso. Cara, esse é um fator, uma situação que eu tenho certeza que não é o incentivo certo você falar se pode ser feito ou não. É conscientização, porque mesmo com o aborto liberado aqui no Brasil, se for para proteger o pobre, já que o rico pode fazer, o aborto tem consequência psicológica, tem consequência no corpo da mãe, tem consequência talvez no pai que não vai criar o filho mesmo, porque depois que morreu não tem como voltar atrás. Essa hora, pra mim, falta consciência de quem prega isso. Primeiro, no mínimo, falar sobre política de prevenção. Perfeito. Antes de falar isso. Sim, falta maturidade, consciência, humanidade na pessoa que fala que está certo. É um ponto muito importante que os efeitos traumáticos do aborto são infinitamente maiores do que uma gravidez levada até o final. Isso é um ponto importante. Mas ainda na premissa que o professor trouxe, de maneira nenhuma, mesmo considerando, você está entendendo que o que você está dizendo está certo, que não é exatamente assim, mas não quero nem discutir essas premissas. Mesmo que elas sejam verdadeiras, eu repito, isso não dá autoridade para as pessoas matarem crianças indefesas. Muitas das quais mulheres indefesas. Qual é a diferença de um bebê intrauterino para um bebê de 2 anos de idade? Qual é a diferença do aborto para o infanticídio? Qual é a diferença? Me diga. O que acontece num bebê intrauterino que não tem num bebê fora do útero? O canal vaginal é um canal mágico a partir do qual, quando a criança passa por ele não pode ser morta, mas antes dele ele pode ser assassinado de forma perversa. O que a criança tem a ver com isso? Ter o filho e dar para adoção não é crime no Brasil, não. Aí eu vou para o seu argumento, você trouxe, interessantíssimo e verdadeiro. Olhe, flashbacks, dificuldade sexual, relacionamentos destrambelhados com os filhos remanescentes, depressão profunda, ansiedade crônica e mais um sem número de consequências são decorrentes do aborto. Sim. O aborto é mais outra situação que prometem e não entregam. O aborto não soluciona o problema da gravidez indesejada, mesmo diante da brutalidade que ela possa ter sido. Eu não estou dizendo, porque às vezes aquilo que a gente estava conversando fora aqui antes de começar, que tem gente que você fala um negócio e ele entende outro. Eu não estou dizendo que não houve uma brutalidade impressionante no caso de estupro, por exemplo. Eu não estou dizendo que houve uma situação impensável, uma brutalidade sem tamanho, inenarrável, indizível, que as palavras não dão nem conta disso. Nesses casos já é permitido no Brasil. Já é permitido, mas isso eu devo dizer, preste bem atenção. Você é contra também nesses porque casos. Não soluciona a questão da mulher. O problema é esse. Não soluciona. A mulher que aborta passa por problemas perversos, psicológicos, traumas profundos. Você está entendendo? É isso que a gente está dizendo. Sem falar que
Nada justifica o assassinato cruel de um bebê intrauterino. No caso que nasce sem o cérebro também, você é a favor de não abortar. Anencéfalo, né? Rapaz, eu posso lhe dizer uma coisa interessante. Essa é uma questão interessante, que a criança não tem expectativa de vida. Mas deixa eu dizer um caso interessante. Eu conheci um casal que teve um filho assim, certo? Uhum. Sem o cérebro. Anencefálico, né? Assim que fala? É isso. Teve sem o cérebro. Eles decidiram, poderiam abortar legalmente. Decidiram levar a gravidez até o final. Essa criança nasceu, parece que viveu poucos dias e doou os órgãos. Caramba. Esse casal que fez isso fez dessa gravidez algo que os encheu de sentido e propósito quanto ao valor da vida daquela criança. Você está entendendo? Os órgãos foram doados, aquela criança veio e cumpriu uma missão sublime e profunda na existência. Mano, esse é o valor de uma vida. Esse moleque tá vivo até hoje. É forte isso, hein? Fez isso. Caramba. E o casal fez disso um ministério para proclamar esperança, proclamar vida. Porra. É a escolha, né? A escolha deles ali. É isso, mas a escolha de uma pessoa não é suficiente para dizer se outra pode viver ou não. Você está entendendo? A escolha da pessoa não é servível para determinar se outra pode viver ou não. Do contrário, nós viveríamos como? Se minha vida dependesse da escolha de outro. Assim, ó, a gente tem um convidado aqui, que vem muito aqui, que é um grande amigo nosso, que é o Padre Fábio, né? E o Padre Fábio, ele já falou aqui várias vezes, assim, que as piores confissões que ele escutou na vida dele foram de mulheres que fizeram um aborto. Foram as piores confissões que ele já escutou. De sofrimento, mas que ele né, jamais julgaria uma mulher que fez, né? E algo que me pega muito, que eu vejo no Brasil muitas pessoas falando contra o aborto, né? Eu conheço pessoas que falam contra o aborto, que já promoveram o aborto dentro da casa delas, na família delas, eu conheço pessoas assim, né? E me pega bastante de ver o tanto de criança que a gente vê em orfanato aí para adoção, né? As pessoas defendem a vida, são firmes na defesa da vida, mas a gente vê aí, tá cheio de criança para adotar. Que essa que e você essas viu, crianças estão sofrendo aí. pelo que fez? Você queria resolver o problema Não da... sei se arrependeu ou não, sei porque quem você é, não sei mas se arrependeu talvez, entendeu? Prega Eu porque acho que viveu. rola muito mais hipocrisia do que arrependimento. Não Mas dá pra você julgar, quer resolver né? esse problema da superpopulação do orfanato matando metade das crianças? Aí fica tranquilo? Claro que não. Então pronto, a morte não é, o assassinato não é solução. Porque senão tava tudo solucionado. Superpopulação carcerária, vamos matar metade dos presos, é isso? Eu volto a dizer assim, eu sou contra, Sim. eu não faria, jamais, né? Jamais isso seria eu só te uma perguntei opção isso. dentro da minha família, jamais. Só que eu acho sim que a gente tem que discutir o que está acontecendo no Brasil hoje, que são várias mulheres morrendo em clínicas de aborto clandestina. Isso acontece política de prevenção. muito. Não, Pessoas da segurança pública mostram esses números. professor, Fala, para com isso, professor. veja bem. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não, eu digo com todo. O senhor não gosta de ser chamado assim? É porque eu não sou, né? Não, eu tô longe. não, eu sou Ele tá um velho contrariado, burrão aí. Não, é a não, única coisa que não, eu sou. assim não me pareceu. Pareceu uma pessoa extremamente inteligente, com questões extremamente pertinentes e importantes. Mas veja bem o que eu estou lhe dizendo. O que o senhor dizia o quê do aborto que falou Em antes? clínicas clandestinas. Veja bem o que eu vou lhe dizer. Preste bem atenção. Mesmo que pessoas estivessem morrendo ao tentarem aborto clandestino, mães, isso não autorizaria o assassinato de crianças indefesas e intrauterinas, certo? Mesmo. Dito isso, eu tenho de lhe dizer, esse dado que é independente da conclusão de que o aborto não deve acontecer, é um dado falso. Não tem ninguém em número significativo morrendo no Brasil por tentativa de aborto clandestino. Isso é um dado falso. Procure uma obstetra de um hospital público. Faça o levantamento de quantas pessoas morreram nos hospitais em razão disso. Mas eu só estou dizendo isso aqui
Só para dar um dado atualizado para o senhor. Mas independentemente disso, mesmo que houvesse, que o senhor estivesse certo nesse dado estatístico, mesmo que não é o caso, isso não é um dado verdadeiro, mas mesmo que fosse, daí não se autoriza que uma pessoa possa matar outra. A criança intrauterina não tem culpa. É uma vida, tanto quanto a minha e a sua. Se um ladrão entra na sua casa e Deus queira que isso não aconteça, lógico, e abusa da sua esposa, e sua esposa fala assim, tá, eu não quero seguir com isso não fui abusada, não quero ter um filho desse monstro não. Nenhuma pessoa, independente de quem seja, nenhuma pessoa, seja minha esposa, sua esposa, ou que seja lá quem for, sua filha, seja lá quem for, nenhuma pessoa tem o direito de tirar a vida de outra. Nenhuma pessoa tem o direito de tirar a vida de outra, porque isso, primeiro, não soluciona o problema pelo qual a mulher passou. Primeiro ponto. Isso intensifica o sofrimento da mulher. Segundo ponto, a vida da criança é independente do que os pais fizeram. Não é o que os pais fizeram, não é o que os pais pensam, não é a visão de mundo dos pais, não é o desejo da mãe. Nada disso serve para dizer se uma criança vai viver ou não. Tá entendendo? A vida é mais importante do que tudo isso, a vida da criança. Mais importante do que tudo isso. Não, tô entendendo o que você tá falando. Porque o aborto... Só não concordo. Não, a liberdade... Mas eu estou lhe dizendo que o aborto não soluciona questões tão graves. Eu não estou negando que haja questões gravíssimas. Eu quero deixar isso bastante claro, para que ninguém entenda de forma errada. Tem situações gravíssimas, perversas, de gravidezes decorrentes de atos perversos. O que eu estou dizendo para o senhor é que o aborto não vai solucionar a cabeça da mulher. Pelo contrário, vai trazer novo trauma sobre ela. O aborto é experienciado pela mulher não como uma escolha qualquer, como quem vai comer espaguete ou pizza ou macarrão, ou seja lá o que for. O aborto é experienciado pela mulher como um trauma profundo. A mulher pode ter o filho e dar o filho para adoção. Olha, não há nada que significativamente mude na vida do ser humano da concepção para a velhice. Nada. Que significativamente mude. Nada. Da concepção, aí é a concepção, o início da vida, que você tem a formação de novo código genético. A partir daí, é um desenvolvimento constante até a velhice. É só isso que eu estou dizendo. Estou julgando a pessoa, dizendo isso. Eu estou dizendo que matar bebê intrauterino é assassinato intrauterino. Independente da idade do feto também. Independente da idade do feto. Qual mês, 2 meses. Exato. Qual é a diferença? Me diga. Não tem diferença. Não, eu preciso saber qual é a diferença. Não sei. Não tem nenhuma diferença. Qual é? A pessoa não mata ninguém que tem potencialidade de plena atividade cerebral. Mesmo que no momento não tenha atividade cerebral. Se tiver uma pessoa que tiver um problema e tiver com questões de dúvida se ela tem ou não atividade cerebral, a investigação é para saber se ela voltará a ter atividade cerebral. Ninguém mata alguém que não tem atividade cerebral. Você mata alguém que não tem hipótese de ter atividade cerebral. No caso da criança, ela é potencialmente um ser humano completo, com plena atividade cerebral em potência. Ela se desenvolverá para um ser humano com todas as suas funções. Ah, vocês podemos matar pessoas que não têm funções completas. Quantos seres humanos aqui, decorrentes de doenças, de acidentes, não têm todas as funções completas? Nós podemos matá-lo? Ah, a mulher tem direito ao seu corpo. Concordo plenamente, mas o corpo da mulher não tem 4 braços, 4 pulmões, 2 corações, não tem. Eu sei de uma história, minha tia que me contou isso aí, que ela conheceu uma mulher que tinha, acho que síndrome de Down, alguma coisa assim. E ela foi abusada, assim, e teve o filho, né? E hoje, ninguém cuida dela, quem cuida é o filho, né? Então, assim, é uma parada que pega muito, assim. E pra quem não quer ficar com a criança... É um muito complexo. Mas veja bem, nós estamos falando de uma vida. Pra quem não quer ficar com a criança, eu repito, dar o filho para adoção não é crime. Não é crime.
Cabeleira, assim, só pra me entender, você não concorda com ele, você não concorda com... Você concorda com todo tipo de aborto? Como que é? Porque você falou, não, eu entendo Eu não que você sei, falou, Robertinho, não concordo. sei, é um assunto muito complexo, assim. Então, Eu mas acho que- você é a favor do eu aborto? acho que- Só assim, sem uma concepção. Eu acho que a gente tem que pensar nessa questão de segurança pública. Eu não faria, volto a dizer o que eu falei aqui, eu não faria. Então, mas do que segurança, você não concorda Mas com ele? é Do que questão você não de saúde concorda? pública. Saúde pública, Ah, tá, desculpa. tá. Não, beleza. É só Questão que de você falou saúde assim, eu não pública. concordo com você. Eu não concordo, não concordo. Em nada. Eu acho que a gente tem que discutir isso muito. Não, mas não Né, discute. porque os abortos estão acontecendo. Vamos voltar tudo lá atrás. O que eu já falei aqui, o rico sai do país, o rico aborta numa clínica clandestina, várias operações acontecem em clínica clandestina, a gente já teve aqui Isso que a aí gente já já falou é. com pessoas que fazem transplante de órgãos em clínica clandestina, então se a pessoa faz um transplante de rim em clínica clandestina, quem não garante que ela não faz aborto? Faz facilmente dentro do Brasil e fora do Brasil, Isso é exceção, e não a é regra, população, não, é? e a população mais pobre ela faz em clínica clandestina. A gente já teve aqui com o Rodrigo Pimentel. Quem não viu, vejam um episódio do Rodrigo Pimentel, o último 3 Irmãos. O cara é especialista em segurança pública. Ele fala muito bem o que acontece com as clínicas clandestinas Então, de aborto. no mas Rio de aí Janeiro. não seria o lance de entender isso melhor, já que a gente tem que falar sobre isso e propor uma coisa mais assertiva do que falar só vamos fazer isso? Tipo assim, vamos legalizar o aborto? Eu só Não é não, hora de a gente trabalhar melhor o assunto realmente com mais responsabilidade eu só não, e eu só não- justificar o erro de um com o erro de outro? Você entende? Foi o que você falou? Se Não, um tá errado, vamos justificar o erro do outro. Não, eu Não só- é hora Você de- é contra não é. 100%. Então, Né? Você é não, contra 100%. Mas o que eu falo é o seguinte, não é só sou contra, sou a favor, sou aquilo, sou aquilo. Não é isso. Você acabou de falar. O assunto é importante, não é? Então vamos falar dele com responsabilidade. Não Claro. vamos falar assim, eu sou contra por isso, eu sou a favor daquilo. Claro. Vamos fazer alguma coisa que realmente funciona, Claro. porque eu acho que se só liberar, a gente não solucionou o problema. Claro. Mulheres vão continuar engravidando sem o interesse, sem a percepção do que é isso, e fazendo o que pra mim é uma merda, que é tirar um feto e depois ela mesma se ferrar com isso na frente. Entendeu? Então eu não acho que é só legalizar isso que vai resolver. Claro. Acho que é muito mais importante realmente a gente vir e falar sobre o assunto, mas falar com responsabilidade, sem querer jogar o erro de um para justificar o erro do outro. Que é isso que eu tô vendo todo dia. Se um tá errado, vamos justificar o erro do outro. Com o erro, sabe? Como você quer tá falar errado. com responsabilidade com Cara, isso aí? vamos fazer política de conscientização. Tá, pô. Todo mundo não prega a tal da política de conscientização. tem, Por que tem. que não faz sobre E isso? não tem? Por que que não educa melhor? Não Tem. deve estar tendo. Se O SUS é um dos melhores. O se SUS é um tivesse dos sendo melhores feito do com mundo, qualidade, não tinha esse tanto de pessoa que você falou que tá tendo. Você falou que tem gente pra caralho. Então tá sendo mal feito. Quem que tá cuidando dessa política? Bom, a gente vai falar sobre O assassinato, né? O número de assassinato ocorre mais nos bolsões da pobreza ou da riqueza? Eu acredito que talvez até mais aí entre os ricos. Aí. Não Você sei, acha? Não sei, não. Capaz que não. A população pobre é muito grande no Brasil. Eu falo que é pelo número. Você acha né? que tem mais população grande assassinatos é muito entre os pobre. ricos do que Não, nos acho que bolsões? talvez entre os pobres aí É? tem bem mais. Então, aí. então seria um argumento para liberar o assassinato? Volto a dizer. Porque os Cara, eu ricos. sou um host de podcast. Se quiser, vamos trazer vários médicos aqui. Eu acho Vamos que a gente tem que ter vamos opinião trazer, médica. eu acho. Vamos ter um deputado aqui mais tarde, a gente pode falar sobre Vamos isso. falar. O cara vive isso aí nas periferias, tudo. Vamos falar, continuar vai. falando sobre isso em todos os episódios, pô. Eu acho que é importante Claro, mesmo. Claro. Até porque aí a Pra gente vai conscientizar as isso. pessoas, Mas né? todo ponto que é espinhoso, e aí parabéns porque você tem coragem de falar, né? E eu expor sua opinião, porque muita gente hoje tem medo de falar o que pensa, né? É. Que é criticado, é cancelado, é caçado, formam grupos para cancelar as pessoas. E aí, parabéns pela sua coragem, né? De enfrentar todo tipo Enquanto Vamos cristão. promover, desculpa, Tasso. Pois não. Vamos promover debates. O Tasso de... é bom em Boa! debate. Você vem Enquanto para um O Tasso debate? é bom em debate. Vemos, desde que seja de maneira respeitosa, Claro. como nós estamos praticamente num debate aqui. Às vezes tá caloroso aqui. Não, mas em maneira nenhuma você chegou pra mim e disse assim, você é isso. Jamais. Nem eu Isso cheguei é pra você, feio, você é mano. isso. Jamais. E de maneira jamais. nenhuma nós chegamos assim e agredimos. O Jamais. debate é isso. Não, ficou são de ideias aqui, o ideias. Cabeleiro tem umas Jamais. ideias bacanas, Não, pensa, exato. Sai põe, daqui, põe, vou te dar um abraço, Isso, vou agradecer sua presença. isso. Jamais, O debate se torna absolutamente descontrolado quando há ataque à pessoa e não ao argumento. É como eu estou atacando, é o seu argumento. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: mesmo que haja
abortos em clínicas clandestinas, isso para mim não justifica o assassinato intrauterino. Se houver muito crime nos bolsões de pobreza, isso não é um argumento para liberar o crime. É isso que eu estou dizendo, esse é o argumento. Sou totalmente a favor da sua liberdade de pensamento, né? Pode pensar da forma que quiser. Perfeito. É. Agora falando de debates, então, já que a gente está falando,